17 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central assinaram uma carta que cobra do governo brasileiro ações para que o desmatamento da Amazônia e do Cerrado caia para zero. O tema de hoje é: ex-ministros devem se intrometer nas políticas ambiental e econômica do país? Os nossos debatedores são Marcelo Feller, advogado, criminalista. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Marcelo. Boa noite, espectador da CNN. Hoje começamos com você, Marcelo, suas primeiras considerações, por favor. Para começar hoje, eu gostaria de repensar a pergunta feita. É uma intromissão alguém apresentar uma opinião, fazer um pedido público, manifestar uma ideia? Em uma democracia, a pluralidade de pensamento é fundamental. A pergunta da noite é: ex-ministros devem se intrometer? Não se trata de intromissão, se trata de livre manifestação do pensamento. Assim como é livre também o que hoje está com a caneta na mão, decidir se leva ou não determinadas opiniões em consideração no momento de decidir. Ressignificando a questão e olhando ela de um local democrático, as críticas, as contribuições, pedidos e oferta de ajuda de ex-ministros e ex-presidentes do Banco Central são muito bem-vindas e necessárias. Eu, democraticamente, respeito você que votou no atual presidente com a esperança de que ele trouxesse diferença. Você que acreditou que ele pudesse fazer uma nova política distanciada de velhas práticas. E também entendo você que olha para o passado e enxerga problemas em todos os governos anteriores. Eu também enxergo. O Brasil está polarizado. É um fla-flu diferente por dia. Mas você que está me ouvindo, aí da sua casa, aceita um convite, uma reflexão conjunta, eu daqui e você daí? Para, respira fundo e se acalma. Pensa nos últimos 20 anos de Brasil. Eu não sei a sua idade, onde você nasceu, onde cresceu, também não sei os desafios que você enfrentou na vida. Mas nos últimos 20 anos, teve alguma coisa boa que os governos anteriores fizeram por você? Uma única coisa? Eu te faço essa pergunta porque a carta hoje em debate é assinada por ex-membros de outros governos. E eu não quero que você, logo de saída, já faça cara feia para a carta só porque ela tem o dedo de pessoas que foram de outras gestões. Quantas vezes não criticamos o PSDB? E mesmo assim, quantas vezes você que está aí na sua casa já não comprou remédios genéricos na vida? Ou melhor, alguém aí se lembra da inflação antes do FHC criar o Plano Real? Indo para outro polo, quantas vezes a gente já não criticou o PT? E quantas pessoas a gente conhece que saíram da extrema miséria graças, justamente, ao PT? Antes de fazermos cara feia para a orientação ideológica dos nossos interlocutores, a gente precisa se abrir para respeitosamente garantir o direito de falar, o direito dos nossos interlocutores de falar e tentar entender aquilo que eles estão dizendo. E é isso que eu gostaria de fazer aqui. Você pode e deve ter as suas opiniões sobre os governos do passado. Podemos comparar com o governo atual. Mas a pergunta que você deve se fazer todos os dias é se hoje, como tá, se hoje tá bom. E com o auxílio de pessoas que já estiveram à frente do país, e por mais que você, diferente de mim, entenda que tá tudo bem, no mínimo você vai concordar comigo que dá para melhorar. É impossível discordar da carta publicada hoje por ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central. Impossível. A carta começa abordando um momento angustiante que a gente vive, tanto na área da saúde, econômica e do meio ambiente. Dá para discordar que é tudo angustiante? Ela segue explicando, didaticamente, sobre os riscos ambientais de nossas políticas públicas e mais, os riscos econômicos causados pela nossa política ambiental. A carta segue falando sobre os benefícios mundiais de uma economia carbono neutra e como seria do interesse do país estar na vanguarda da transição para essa economia. Defendem pontualmente: 1. Alcançarmos uma economia de baixo carbono. 2. Zerar o desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Sobre isso, é claro que zerar o desmatamento na Amazônia é um conto de fadas, mas não vale, ao menos, a gente ter isso como norte? 3. Aumentar a resiliência climática, ou seja, defendem na carta a capacidade de nosso meio ambiente sobreviver, inclusive a efeitos naturais como enchentes e secas. Defendem, por fim, e 4, impulsionar a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Quem, em sã consciência, discorda disso? A carta é assinada por pessoas que, no mínimo, entendem muito do assunto.
e de dentro. Já estiveram à frente da economia do país, representando governos com ideologias diferentes, prioridades diferentes e de variados partidos políticos. Vamos deixar uma coisa bem clara para esse debate? A pauta econômica não é da direita e a pauta ambiental não é da esquerda. A gente precisa juntos pensar em soluções baseadas na realidade e respeitando a visão de pessoas técnicas. Ninguém aqui é criança para achar que não existe, claro, um movimento mundial que também está pensando no comércio internacional, em interesses comerciais de alguns países que são diferentes dos interesses comerciais do Brasil. Mas hoje, fundos e empresas internacionais exigem, no mundo todo, mudanças de padrões comportamentais que respeitem aquilo que no mundo a gente chama de ESG, respeito ao meio ambiente, respeito social e à governança. Em minhas próximas falas, eu vou abordar um pouco mais sobre essas questões. Mas tenha em mente hoje, durante todo o debate, o seguinte: pouco importa se você pensa no meio ambiente porque você é um ambientalista, porque você é um capitalista ou as duas coisas. A proteção do meio ambiente hoje é importante também para a nossa sobrevivência, inclusive sobrevivência econômica. A Carta dos Ex-Ministros tem o seguinte título, abro aspas, uma convergência necessária. Será que hoje, Caio, a gente vai conseguir dialogar e, quem sabe, chegarmos juntos nessa convergência necessária? Bom diálogo a nós. Nossa, reitero 100%. O bom diálogo é sempre muito bem-vindo. Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. Conte com isso, doutor, até porque, pelo menos nessa parte inicial, haverá um raro momento de convergência absoluta, né? Retomando rapidamente a pergunta do debate aí para o telespectador. Ex-ministros devem se intrometer no governo? Bom, eu não vejo qualquer problema em críticas e propostas formuladas por membros de governos anteriores, mesmo que elas não sejam pertinentes no seu mérito e ainda que elas sejam inexequíveis na prática, né? Isso porque eu sou um defensor, assim como o doutor, da liberdade de expressão e do pleno exercício dos direitos políticos por todo e qualquer cidadão, inclusive ex-ministros. Mas aquele que atira a pedra, sendo ele pecador, também se torna alvo. E ao longo do debate, eu acho válido explorar as manifestas contradições entre as ações do passado, né, e o discurso de agora por parte dos signatários da carta. É preciso que o espectador considere o seguinte fenômeno, né, como estão todos abraçados em oposição ao governo Bolsonaro, de certa forma eles se tornam imunes às críticas de uma imprensa cada vez mais enviesada. Mas aqui nós estamos para oferecer um contraponto em nome da pluralidade tão prezada pela CNN. Né? A repercussão dessa carta ela se deu principalmente, né, em razão dos seus ilustres signatários, um ex-presidente da República, ex-ministros, ex-presidentes do Banco Central, do BNDES, é só primeiro escalão. Ou seja, a carta ela já nasce embalada pelo famigerado argumento de autoridade. Por isso, esse é o primeiro ponto que eu pretendo endereçar nesse debate. Vamos começar pelo embaixador Rubens Recupero, ex-ministro do Meio Ambiente, ex-ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Então, sobre esse distinto senhor, que foi recentemente entrevistado aqui no programa, é digno de nota o inesquecível escândalo da parabólica. Em 94, antes de iniciar uma entrevista e sem saber que estava sendo televisionado para milhares e milhares de lares ao redor do Brasil, o senhor Recupero proferiu a seguinte pérola da malandragem em rede nacional: eu não tenho escrúpulos. O que é bom, a gente fatura, o que é ruim, a gente esconde. Isso é praticamente uma confissão de falta de transparência com o cidadão brasileiro, né, o que ensejou a sua renúncia. E não bastasse esse embaraçoso fato biográfico, adivinha a ocupação do senhor Recupero entre os anos de 2004 e 2018, auge da corrupção no Brasil. Ele foi membro do Conselho do Odebrecht, uma empresa que se notabilizou por ter um departamento dedicado ao pagamento de propinas a políticos. Outra signatária da carta é a senhora Zélia Cardoso de Mello, empossada pelo seu primo, Fernando Collor, como ministra da Fazenda em 1990. Aliás, propósito, né? Para um outro primo, o Collor reservou uma vaga no STF. O nome do agraciado é Marco Aurélio, aquele que numa canetada solitária tentou soltar milhares de presos no final de 2018. Mas voltando à prima do ex-presidente, certamente os espectadores mais vividos da CNN sentiram na pele e se recordam do confisco da caderneta de poupança, que foi capitaneado pela Zélia Cardoso de Mello. Outro exemplo ilustrativo dos destacados signatários dessa carta é o senhor Maílson da Nóbrega,
que, segundo a sua autobiografia, precisou do aval de um empresário, o senhor Roberto Marinho, para ser nomeado como ministro da Fazenda do governo Sarney. Inclusive, ele ficou sabendo da sua promoção ao cargo pela Rede Globo e não pelo presidente da República. Mas aquela boa impressão que o senhor Maílson causou no magnata das comunicações não se traduziu em êxito econômico para o Brasil. Durante a sua gestão como ministro da Fazenda, o país permaneceu sofrendo com a hiperinflação, registrando a marca histórica de 1.700% ao ano. Em 2019, para efeito de comparação, esse número foi de 4,31%. Mas também, sejamos justos, esse fracasso retumbante em solucionar o problema da inflação, grande causa da desigualdade social e do empobrecimento da população mais vulnerável, também é compartilhado pelo economista que antecedeu Maílson da Nóbrega no governo Sarney, o senhor Luiz Carlos Bresser Pereira, pai do Plano Bresser. Pra vocês terem uma ideia, o senhor Bresser chegou ao ministério com uma inflação preocupante de 22%. E para combater essa situação, ele lançou mão aí de umas políticas radicais, como aumento de impostos, congelamento de salários e preços. Após 6 meses de extremo intervencionismo, a inflação, que era de 22%, registrou um índice alarmante de 366%. E o que mais esses ministros da hiperinflação, o senhor Bresser, o senhor Maílson, têm em comum? Ambos assinaram a tal da carta. Assim como o ministro que capitaneou as privatizações neoliberais dos anos 90, sobre as quais pairam fundadas suspeitas de favorecimento e constituição de oligopólios. E assim como tantos outros nomes, né, que ligaram aí as suas reputações ao lulopetismo, um projeto político criminoso responsável pela arquitetura dos maiores escândalos de corrupção da história nacional, Mensalão e Petrolão. Meu ponto aqui é muito simples. Não são anjos que assinam a carta, assim como não são demônios que ocupam os postos no governo. Cada ex-autoridade que subscreveu a carta teve a sua cota de contribuição para o bem e para o mal do Brasil. Isso ao longo das últimas décadas. Ou será que o presidente Bolsonaro encontrou um Brasil em ordem, com terreno fértil, para implementar imediatamente uma economia verde de primeiro mundo? Haja hipocrisia. Para ficar em um exemplo, só um exemplo bem óbvio, isso de natureza ambiental, os governos anteriores foram incapazes de quebrar o quase monopólio estatal do saneamento básico. Então, como consequência, esse país entra na segunda década do século XXI com 100 milhões de pessoas sem acesso a tratamento de esgoto e 35 milhões de cidadãos sem a dignidade de serem abastecidos por água potável. Essa é a herança legada ao atual governo pelas gestões do MDB, do PSDB e do PT. E percebam o ridículo que é cobrar sustentabilidade entregando um país com metade da população com o pé no esgoto. E vamos trazer aqui à luz um fator que deveria ser sempre evidenciado no debate público, mas que por alguma razão é sempre varrido para debaixo do tapete. Ao criticar o governo Bolsonaro, nenhum governo anterior e, por extensão, nenhum membro das administrações passadas possui o que, em ética, os ingleses, os americanos, chamam de moral high ground, ou seja, uma superioridade moral que ajuda a legitimar a crítica. E por que os signatários da carta não detêm essa superioridade? Porque todos os governos anteriores, sem exceção, foram envolvidos em escândalos de corrupção, ao contrário do atual governo federal, pelo menos ao que se sabe até o presente momento. Para fechar, eu queria deixar algumas reflexões para o espectador da CNN. Vocês recordam de algo muito significativo que algum desses notáveis que assinaram a carta tenham feito em prol do meio ambiente durante as suas passagens pelo poder? Não é? Seriam eles os melhores conselheiros sobre sustentabilidade, a julgar pela sua prática quando eram ocupantes dos seus respectivos postos nos governos anteriores? Provavelmente não.